Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelo YouTube. No final da tarde, a gente coloca nas redes sociais, você a qualquer momento pode acessar ali o Facebook, Instagram, dar uma olhada no programa que esteve sendo colocado no ar, o convidado que esteve aqui, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados, dá uma relembrada nos assuntos. Nossos apoios culturais são de Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Black Friday na Ótica Santos será todo mês de novembro, descontos que vão de 20% até 50% e armação de grau a partir de R$ 99,00. E ainda parcela tudo em 10 vezes em todos os cartões. Confederação Brasileira de Golfe, Projeto Golfe na Escola de Santa Maria, prestigie. Pois é, nós temos a honra, o prazer de estarmos recebendo aqui hoje a professora e atleta, Jaqueline Weber, ela que participa também da equipe do NIEMS aqui de Santa Maria, da Universidade, do professor Luiz Lemos. Então a gente tem a grata satisfação de conseguir a presença dela aqui, porque sei que foi um pouco complicado, corrido, uma série de palestras que ela está dando, inclusive para o pessoal da universidade, A passagem dela é rápida, mas felizmente ela está aqui com a gente, porque é uma satisfação realmente ter um atleta desse padrão, desse nível, trazendo a sua experiência, a sua projeção dentro do esporte para incentivar até as jovens que estão nos assistindo para a prática do esporte. Que legal que você está aqui, satisfação. Olá a todos, obrigado pelo convite. Olá, comunidade de Santa Maria. Uma grande alegria, na verdade, conseguir dessa vez passar não só pela universidade, mas também pelos canais de comunicação. E realmente foi uma agenda um pouco complicada, porque foi um ano muito positivo. Foram quase 140 dias fora de casa, em viagens de competições e treinamentos. Mas estou aqui em Santa Maria nesse momento e muito feliz, porque Santa Maria também faz parte da minha história e sou muito honrada de ser mestranda dessa grande instituição que é a Universidade Federal de Santa Maria. Bom, o grande ápice, digamos assim, esse ano foi o Pan-Americano. Mas eu gostaria de que você contasse a sua trajetória para que até incentivasse, seja jovem, seja até pessoa de mais idade, a que venham a fazer a prática do esporte, que é tão salutar, seja para a mente, seja para o corpo, seja para a sua vida do dia a dia. Jaqueline, você é daqui de Santa Maria mesmo? Não, eu sou natural de Teutônia, Teutônia. Fica mais ou menos 200 quilômetros perto da serra ali, subindo da serra. Pé da serra, quando começa a subir para a serra. Mas tem um vínculo legal com Santa Maria há alguns anos já. E atualmente, na verdade, resido em Santa Cruz do Sul. Está em Santa Cruz. Isso, que é mais perto de Santa Maria, inclusive. Fica no meio do caminho, Isso digamos aí. assim. Tá, e aí, você lá em Teutônia já começou a praticar esporte? Foi lá que você descobriu o esporte? Isso, exatamente. Ou qual é o esporte que você praticou antes do atletismo? Exatamente. Eu sempre dou entrevistas e falo que eu fui uma pessoa privilegiada, porque eu estudava em uma escola particular, na minha cidade, de Teutônia, onde no contraturno escolar a escola oferecia várias atividades extra-classes, entre elas o atletismo. Mas, como você falou muito bem antes disso, fiz várias outras atividades. Fiz conjunto instrumental, coral, participei de danças, fiz futebol, voleibol e o atletismo. Então o atletismo se apresentou para mim ainda na escola. E essa brincadeira, essa toda grande brincadeira começou dessa forma, competições a nível estadual desde os 10 anos, Hoje eu tenho 28, comecei com 10, então são 18 anos aí inserida no meio do atletismo. E aos poucos essa brincadeira foi se tornando cada vez mais séria, E ainda pelo Educandário eu fui convocada lá em 2012 pela primeira vez para representar a nossa seleção brasileira, na época no campeonato de base, Campeonato Sul-Americano, Sub-18. Foi então a primeira vez que eu tive a honra de vestir as cores do Brasil. E logo após, então, tive o convite
da Universidade de Santa Cruz, né? Porque lá havia um projeto de atletismo com atletas referência nacionais nas provas de 800 e 1500, né? Fabiano Peçanha, que hoje é meu treinador e meu noivo, é um dos maiores atletas da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então escolhi naquele momento ir para Santa Cruz, né? E até contei ontem na palestra que tinha passado também na UFSM em Educação Física, né? Mas não, naquele momento optei por Santa Cruz, mas o destino quis nos unir depois, né? E hoje estou aqui mestrando na universidade e com esse vínculo muito legal com a cidade. Tenho parentes em Santa Maria e um carinho muito grande pela cidade. Quem te apresentou o atletismo? Na verdade, é legal também porque eu sempre fui uma criança muito ativa, serelepe, brincava muito, né? Meu avô brincava que eu tinha as pernas finas que nem um cabo de enxada, porque ele era agricultor e me comparava inclusive com uma lebre, porque não parava de correr. Então minha família sempre foi uma grande incentivadora, nunca restringiu em nenhum momento que eu praticasse esporte, e ele realmente foi apresentado por um professor de escola, né, chamado Laudenor, o qual sou muito grata, né? Se não fosse ele, provavelmente hoje não estaria aqui. E aí isso foi, sim, essa carreira foi se lapidando e cada vez eu trabalhando e evoluindo, né? Nos meus resultados até que eu chegasse nesse patamar que hoje estou. Tu começou logo correndo ou praticou alguma outra? Isso é legal também, né? Porque o atletismo é mais ou menos 25 modalidades dentro dele. E até brinquei ontem que uma menina, que hoje é minha amiga, né, quase acabou com a minha carreira antes dela começar, porque a minha primeira prova foi 50 metros em uma competição, que é prova de velocidade na categoria de base, e eu fiquei, acho que em penúltimo, né. Naquele momento foi muito triste, assim, eu lembro como eu fiquei, né, pensando, nossa, eu acho que eu não sirvo para isso. E aí, claro, sabedoria e conhecimento do meu treinador, né, do meu primeiro treinador, de fazer com que eu experimentasse todas as modalidades do atletismo. Então, eu fiz salto em distância, eu fiz salto em altura, e na minha segunda competição ele já me colocou para correr os 500 metros, que era uma prova mais de resistência, de velocidade, e aí eu venci a prova, né? Então, as provas de meio fundo, não é que eu escolhi as provas de meio fundo, 800 e 1500 na categoria adulta, elas me escolheram, né? Desde nova eu apresentei aptidões físicas mais voltadas para elas, e a gente foi cada vez lapidando mais esse pequeno talento que eu tinha. Naquela época, em Teutônia, tinha competições oficiais do município, ou tu tinha que sair para fazer na região? A gente era federado da Federação Gaúcha de Atletismo, como a própria universidade é também, né? Sim. Então a gente participava de competições regionais, muitas vezes, em várias cidades, né? Teutônia, Lajeado, Ivoti, a gente ia a Porto Alegre também. E depois, o meu primeiro campeonato brasileiro foi em Porto Alegre, inclusive, sub-16. E o meu primeiro campeonato escolar nacional foi em Goiânia, em 2009 foi a primeira vez que eu viajei de avião. Então toda aquela questão da oportunidade que o esporte começa a dar pra gente, de conhecer novas pessoas, novas culturas, oportunidades de viajar, de ter acesso a coisas que a gente nunca teria, né? Eu digo a gente, jovens atletas, jovens estudantes que sonham tanto em explorar esse mundo, o esporte me deu essa oportunidade. E estou aqui também para incentivar quem está ouvindo, né, a realmente acreditar que é possível e correr atrás desses objetivos e desses sonhos. Nesse início, né, de carreira que tu estás contando para a gente, tu te inspirava em alguém? É engraçado, né, o que eu vou dizer, mas é um fato. No Fabiano Peçanha já era uma referência dentro do atletismo do Rio Grande do Sul e do Brasil, e já tinha conquistado títulos, inclusive medalhas em Jogos Pan-Americanos, que é esse evento que eu estive recentemente. Então eu nunca me esqueço a primeira vez que eu conversei com ele num campeonato estadual lá em Porto Alegre, e ele me passava justamente o que eu tentei passar um pouco ontem para os acadêmicos, né? Dessas viagens, dessas oportunidades, desses aprendizados que eu tive, né, através do esporte, e me inspirava muito nele. Então o destino também quis que, por ironia do destino, o pai dele me convidasse alguns anos depois para treinar em Santa Cruz. Ele foi meu treinador, o pai dele. Recentemente nos deixou, né? Mas houve daí uma transição, porque ele ficou doente, e o Fabiano também passou pelo processo de aposentadoria como atleta, e eu passei a treinar com o Fabiano, que também veio se tornar o meu noivo, né? A gente começou um relacionamento em 2016 e hoje aí está junto nessa caminhada, se Deus quiser, rumo à Olimpíada. Bom, nesse meio tempo, você teve apoio que tenha considerado importante de alguém que vale a pena citar, aproveitar esse momento até para
citar, porque todas as pessoas que recebem apoio, principalmente do esporte amador, do atletismo, são merecedores de aplauso aqueles que apoiam, né, que investem, que acreditam. Com né? certeza. Se tivesse algum apoio importante nessa época? Sim, eu sempre digo que o atleta também é responsável pela sua carreira, porque a gente tem muito a mania, eu diria, de reclamar, porque realmente o apoio institucional normal, assim, por confederação, ele é um pouco mais complicado. Também temos um país de 200 e poucas milhões de pessoas, não é fácil para uma confederação abraçar todos os talentos que surgem por aí. Mas eu sempre fui uma atleta muito inquieta. Então eu era novinha, 16 anos, construí o meu currículo, construí naquela época uma contraproposta, peguei aquele projeto, botei embaixo do braço lá em Teutônia e bati na maior empresa da época da cidade. Falei com o diretor e a empresa que hoje infelizmente também passa por um momento conturbado, mas enfim, a Cooperativa Languiru, e naquela época eu conquistei meu primeiro patrocínio e assim eu fui em toda a minha carreira. Se não fosse esses patrocinadores pessoais que eu consegui, provavelmente teria tido muitas dificuldades, e sem contar, obviamente, sobre o que eu até falei ontem, a importância das universidades, né? Tive uma proposta da Unisc na época com bolsa de estudos 100%. É importante a importância das universidades nesse processo, porque quando a gente faz 17, 18 anos, a gente fica naquela lacuna. Eu sou atleta, mas eu preciso começar a trabalhar, ganhar dinheiro para viver do esporte. Então, uma bolsa de estudos no ensino superior é um porquê eu continuar fazendo esporte no momento em que eu saio de uma categoria de base e começo a entrar no adulto. Então, por mais que muitas vezes tu é campeão brasileiro sub-20, tu vai entrar no adulto com 21 anos e vai ficar em nono, em décimo, até tu ser o melhor adulto, vai demorar uns 2, 3 anos muitas vezes. E aí o apoio das universidades, e aí o professor Luiz aí está com a gente aqui também no estúdio, um programa muito legal que ele está desenvolvendo, que é o Piares, que justamente visa isso, oferecer com que os atletas possam ter acesso também nas universidades federais, de uma outra maneira, para que a gente possa dar essa continuidade à nossa carreira, junto aos estudos, até porque, um outro ponto importante, até linka com o meu projeto de mestrado, a carreira de um atleta é muito curta, então a gente tem que estar preparado e se conseguir estudar junto no meio disso tudo, melhor ainda, porque vamos dizer que eu fim de minha carreira com 35 anos, tenho 2/3 de vida ainda, mas vou ter uma formação, uma graduação, um mestrado, vou ser mestre provavelmente, e posso dar sequência à minha vida aí mais tranquilamente, um pouco mais preparado. Mas nessa tua experiência é importante, né, que se coloque para quem está iniciando também, que sempre acreditar, né, acreditar no que vai fazer e investir no próprio esporte, porque você acreditou, né, no início, foi e você mesmo buscou o apoio. Mas se não tivesse tido algum resultado, também não teria tido esse apoio. Com certeza. Quando tu fosse lá, tu já estava apresentando o resultado. Então, o início sempre é difícil, é complicado. O problema é que, eu acho que, não sei, de repente, não tenho essa informação, mas um percentual muito grande, né, de atletas desiste, né, por às vezes não acreditarem neles mesmos, né? Na verdade, dentro da minha palestra ontem, que tem o título de Ser Campeã é Questão de Escolha, eu trago 7 pontos que eu considero fundamentais nessa jornada, né? Um deles é a resiliência, né? Resiliência é um dos fatores, assim, fundamentais, porque a gente vai tropeçar, no caso, por exemplo, de patrocinadores, de busca de patrocinadores, a gente vai ter vários nãos das empresas, o que é natural, para ter alguns sims. Então é isso, não vai ser no primeiro não que eu vou desistir de uma empresa. E óbvio, como tu falou da questão de ter resultado, a gente traz outros pontos importantes. Ter um objetivo, saber onde eu quero chegar, através de ter um objetivo, ter disciplina para fazer o que precisa ser feito todos os dias, né? A questão de treinamento, tá chovendo, tá um sol de 40 graus, eu preciso treinar igual, entendeu? Eu não posso achar desculpas para sabotar os meus sonhos. Então, o trabalho árduo, diário, fundamental, o foco no processo, né? Foco no que eu tenho que fazer hoje, porque se a gente foca no passado, a gente tem uma tendência a ser depressivo. Se a gente foca muito no futuro, a gente tem uma tendência de ser ansioso. Então a gente tem que focar no presente. O que eu preciso fazer hoje para evoluir e buscar aquele meu objetivo no esporte ou na vida, nos estudos, enfim. Então são alguns dos pontos da cabeça de campeão que a gente vai moldando e que eu acho fundamental para realmente atingir o sucesso em qualquer área. Pode ser esportiva, pode ser acadêmica, pode ser na jornada de trabalho de cada um, assim, objetivos pessoais também. Legal esse tópico que você colocou para os atletas que estão começando, né? Gostaria até que tu repetisse,
Quem foca no passado tende a ser depressivo. Isso. Quem foca, isso aí é lógico, é tranquilo na vida, né? Mas é sempre importante para quem está começando ter essa orientação, né? Sim. Não focar demais na frente, que tu começa a atropelar, né? Começa a ficar ansioso, né? Exato. E aí, ou focar muito nas derrotas do passado, nos eventuais maus feitos, né? Você pode atrapalhar também. O importante é tu focar sempre no momento. Cada dia é um novo dia, né? Exatamente, é uma construção tijolinho por tijolinho, foco no dia a dia, no trabalho que tem que ser feito, principalmente porque é duro, né? A rotina de um atleta, na minha profissão, no atletismo, consiste em 12 treinos por semana. Isso é mais ou menos duas vezes por dia, né? Então, nem sempre também a gente vai estar motivado, vai ter Às vezes vai estar frio, chuva. Às vezes vai estar com muitas dores, mas aí entra a questão da disciplina de fazer o que eu preciso hoje, pelo objetivo grande do amanhã, né? O jovem também tem as festinhas dos amigos, nunca deve abdicar, né, da vida social, mas sempre se cuidar, né? Com certeza, e na verdade a questão do hiperfoco, a gente fala muito, né? Tem o foco e o hiperfoco. O hiperfoco é um momento, e eu faço isso todos os anos, mais ou menos 90 dias, em que eu hiperfoco para um período de competição do ano, né? Por exemplo, esse Pan-Americano a gente fez um trabalho de hiperfoco, em que muitas vezes tu abre realmente mão de alguns momentos com família. Eu fiquei 30 dias na altitude, numa cidade pequena, longe de todo mundo, cuidando muito de alimentação, sono e treinamento, por um grande objetivo, mas é por um período curto, porque realmente se tu realmente mantém isso por mais tempo, tu desequilibra a vida em outras partes, e é muito importante o equilíbrio, né? Então a gente pode fazer períodos de hiperfoco, mas tem que entender que isso também é complicado manter isso por muito mais tempo, porque às vezes não é benéfico, como um todo, né? Pois é. Bom, Jaqueline, aí de Teutônia, tu fosse para Santa Cruz. Exatamente. Aí começou já um outro nível de treinamento, um outro nível de competição. Isso, lá em Santa Cruz. A tua exigência também. Sim, lá em Santa Cruz a régua subiu, né? Claro. Porque a gente tinha referências, o Fabiano e outros atletas que já tinham ido a Pan-Americano, a Campeonato Mundial, a Olimpíada. E aí eu também, uma coisa que eu trago na palestra é conhecimento, né? Ali eu conseguia agregar um conhecimento, uma experiência de treinadores e atletas fundamentais. Então, o ambiente da gente estar entre pessoas propositivas que nos agreguem, né? Cada conversa que eu tinha com eles, alguma coisa positiva, algum ensinamento eu sempre tirava. E nos treinamentos, vários aprendizados e crescimentos. E ali eu, desde 2013, né, fiquei na cidade, recebi inclusive há 2 anos atrás já o título de cidadã santacruzense, pelos feitos que eu atingi representando também a cidade, né? E tenho um carinho muito enorme por Santa Cruz. Santa Cruz sempre investiu bastante também no esporte. Sempre foi pujante. No atletismo, no basquete, é uma referência também. Então, muito forte. Futsal também, uma época foi forte também. Investiu. E tem 2 equipes de futebol também que estão na categoria. Isso aí. Estão na série de eu acho já. Avenida e Santa Cruz, né? E Santa Cruz. É o duelo Ave Cruz. É uma cidade que investe. É uma cidade. Será pela própria origem do povo? Pode ser, é interessante, não sei, mas existe uma cultura, e é legal porque eu sou graduada em Educação Física, mestrando, enfim, e a gente eu não atuo diretamente, mas o Fabiano tem academia e grupo de corrida, e a gente vê muita gente correndo, assim, mesmo sem ter umas estruturas às vezes mais ideais. Aqui em Santa Maria, recentemente inauguramos uma pista de primeiro nível, né, de selo internacional. Em Santa Cruz não tem, mas a gente vê mesmo que não tendo os ambientes mais adequados para o pessoal fazer a corrida, muita gente corre e muita gente é adepta à atividade física, que com certeza é benéfica e deve ser feita por todo mundo, por toda a população, visando qualidade de vida. A OMS diz, a Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa antiga até, hoje até deve ser outros valores, mas enfim, a cada $1 investido no esporte, 3 são poupados na saúde. Então acho que é um dado muito importante e não tenho dúvidas que a saúde preventiva é muito melhor do que uma saúde depois para curar uma doença, né? A gente está saudável, não tem preço. Isso eu tenho colocado algumas vezes para alguns executivos ou pessoas que fazem parte do executivo, e eu coloco esse índice que tu colocasse aí de investimento e de retorno, porque muitos deles não têm, eles não param para pensar nisso realmente, né? Eles muitas vezes pensam, eu estou dando dinheiro só para correr na rua, para fazer isso, para fazer aquilo, mas eles não têm muitas vezes a noção do retorno que isso dá
em saúde e até economia para o próprio município. Até segurança pública, por exemplo, nos projetos sociais. Tira a criança da rua, né? Porque hoje em dia a gente fala, a juventude está perdida. Mas espera aí, o quanto de oportunidade a gente dá para as crianças delas não ficarem ociosas no turno inverso da escola, como eu sempre tive a oportunidade, eu digo que sou privilegiada, né? E por isso que eu tenho um projeto social lá em Santa Cruz, que atende 50 crianças de atletismo, oriundas de escolas públicas, e é muito bacana, elas são realizadas. Eu sei que dali, não sei se vão sair atletas profissionais, mas sairão cidadãos de bem. Claro, e isso é o que importa. Esse é o tópico que eu ia colocar. O mais importante de tudo é tu construir um cidadão ali, né? Exatamente. Porque tu tira da rua, muitas vezes, como você diz, e leva eles aos locais que eles nunca imaginariam ir. Viajando, quantos conhecendo deles, pessoas. A primeira vez que a gente foi competir em Porto Alegre, na Sojipa, né? Sojipa é um dos maiores clubes do Rio Grande do Sul. E eles chegaram na Sojipa e falaram, meu Deus, que coisa incrível, nunca tinham entrado, nunca tinham visto uma pista daquele nível, né? Piscinas grandes. E alguns deles nunca tinham ido a Porto Alegre. Então eles vão indo viajar essas competições e já abre a mente, já tem uma outra visão, né? E a gente começa a conversar e trocar, e sem contar todo o outro lado que o esporte traz dessa questão de respeito, de aprender a ganhar, perder, né? De resiliência. Isso tudo são valores que o esporte traz, e isso molda a sociedade. Por isso que o impacto do esporte na sociedade é muito mais do que nem só saúde, mas de segurança e tantos outros pontos que a gente podia aí ficar falando, discorrendo bastante. São oportunidades que essas crianças não teriam nunca, né? Nunca. E aí, através do projeto, consegue. Bom, aí veio o projeto Pan-Americano. Começou quando esse trabalho? Na verdade, é um projeto antigo, né? Em 2019, eu tentei os Jogos Pan-Americanos de Lima. Foi a primeira vez que eu fui, por exemplo, à Europa competir para tentar essa qualificação, e tive uma lesão muito grave no pé. E aí foi o momento mais difícil, daqueles momentos que eu pensei em parar, em desistir. Isso aconteceu comigo, né? Eu perdi muitas vezes, eu tive inclusive mais derrotas do que vitórias na minha carreira. Mas 2019 foi um ano bem desafiador, em que eu fui muito resiliente e decidi, não, vou tentar de novo. E aí a gente reacendeu essa chama, trabalhando por Santiago 2023. O Pan-Americano é o maior evento multiesportivo das Américas. Ele só não é maior que os Jogos Olímpicos, que é mundial, né? E então conquistei essa vaga e estive lá representando nosso país em um estádio cheio, 45 mil pessoas estavam nos dias que eu corri, e foi fantástico, foi uma experiência única, assim, foi a realização de um sonho, e estou muito feliz com tudo isso que eu conquistei e que eu vivi lá em Santiago recentemente. Encontrasse alguém assim que tu nunca imaginaria estar lado a lado? Sim, sim. Até nem só no Pan-Americano, mas no Campeonato Mundial. Esse ano foi o melhor ano da minha carreira, assim, por resultados. Eu fiz minhas melhores marcas pessoais no 800 e no 1500, que é 2 minutos e 1 segundo no 800, 4 minutos e 14 no 1500. O 1500 é o recorde gaúcho da prova. Participei do Campeonato Mundial de Corrida de Rua na Letônia, onde eu bati o recorde brasileiro da milha de rua, que durava 20 anos, né? E tive a oportunidade de representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo, que é um evento de nível técnico o mesmo da Olimpíada. Então a qualificação é tão difícil quanto a Olimpíada. E nesse Mundial eu corri com pessoas que eu admirava muito, né? E foi muito interessante, uma história que é legal para o ouvinte, para quem está assistindo, que quando eu não esperava mais a convocação, eu não fui chamado na primeira chamada. E aí eu tive uns dias ali que eu relaxei, estava um pouco triste, daí eu parei de treinar uns 4 dias, 5. Comecei a comer assim um pouco fora da dieta, e daí no sábado a CEO da CBAT, da Confederação Brasileira, me ligou: Jaque, eu estou muito feliz. Eu, ué? Tu foi convocada para o Mundial. Eu falei, meu Deus, não acredito. Daí me deu até um desespero, meu Deus, eu fiquei sem treinar uns dias, não vou conseguir, né? E aí eu reverti na minha cabeça, eu falei, nossa, não, tu trabalhou 18 anos por esse momento, não é? Eu estava muito bem, a temporada foi muito positiva. Não são agora 4, 5 dias que você vai perder toda a performance, né? E aí cheguei no Mundial e pensei, se eu não fizer o melhor da minha vida aqui, eu vou fazer um fiasco. E aí eu encarei aquilo como uma oportunidade, abracei aquilo com todas as minhas forças, aquele ambiente propositivo a resultados positivos, e fiz a melhor marca da minha vida. Claro, eu não fiz, fiquei na posição 40, eu acho, se não me engano, mais até. Mas eu aproveitei aquele ambiente para extrair o máximo da minha capacidade e estando ao lado de pessoas que eu sempre admirei e vivendo a atmosfera que eu sempre sonhei estar. Naquele momento eu passei a ser também a atleta que eu queria ser, né? E realizar esse sonho
Foi fantástico, foi assim, nunca me esquecerei da sensação, assim, no momento que eu entrei no estádio e todo o estádio alvoroçado, e batendo palma para receber a gente na pista. Passa um filme na tua cabeça? Passa, né? Desde o começo, né? Uma pequenininha, lemoa, teimosa, do interior. E tudo que eu aprendi com o que o esporte me proporcionou, eu acho que eu nunca vou conseguir devolver para o mundo tudo que o esporte me proporcionou. Mas eu tento, de algumas formas, pelo menos passar essa experiência e trazer um pouco dessas vivências. E talvez inspirar as pessoas a acharem e decididas que elas também são capazes de sonhar e de ninguém diminuir os sonhos delas, né? Sonhem grande, acreditem e trabalhem duro para fazer acontecer realmente. O que vem pela frente agora, Jaqueline? Agora temos fim de férias, estou bem no finzinho de férias, né? E de treinamentos, né? E retorno para a preparação da temporada básica, a gente chama o período de base, né? Em janeiro já temos, no final de janeiro, o Campeonato Sul-Americano Indoor, na Bolívia, e aí já começa a temporada. Vou fazer temporada de treinos na altitude, depois vou fazer competições na América do Sul, Uruguai, Argentina, e depois vou para a Europa, onde vou permanecer uns 40 dias competindo ali com algumas das melhores do mundo, para tentar essas marcas para a qualificação olímpica. Conheceste uma das filhas, né, do professor Luiz, a pista? Sim, também. O sonho do professor, desde claro, muitos anos a gente acompanhou esse trabalho, essa história, a resiliência do professor. Sei que muitas vezes deve ter ouvido algum não, né? Mas conseguiu a felicidade, teve a felicidade de inaugurar a pista. Para Santa Maria, um orgulho, e aí aprovou a pista. Com certeza. Bom, eu estava lá ontem e como eu estou de férias, eu só dei um trotezinho assim para sentir, mas é fantástico, ficou muito bom. E não vejo a hora de, não só a gente está planejando, né, professor, de vir aqui fazer alguns testes, aproveitar toda a tecnologia dos laboratórios da UFSM, né, e também fazer um estágio de treinamento por alguns dias, porque toda a UFSM ela tem uma energia, uma sinergia tão gostosa, é tão bom estar ali. Eu já fiz períodos anteriores, porque lá tem uma câmera de altitude que simula ambiente de altitude. Então, em 2018, por aí, fiquei até 2-3 semanas ali no laboratório, já tinha esse contato com a UFSM. E agora eu quero voltar para fazer mais uns treinos e ter mais trocas também com os acadêmicos e com a comunidade de Santa Maria. Sei que muita gente está nos assistindo, a gente tem um bom público do pessoal do atletismo, a gente traz bastante as pessoas aí para conversarmos. Gostaria que você deixasse uma mensagem para eles aí de esperança, de otimismo e também de força. Para que eles não desistam nunca, né? Exatamente, é como eu falei anteriormente, nunca deixe ninguém diminuir os teus sonhos, acredite no teu potencial, trabalhe duro, né? Trabalhe diariamente com a faca nos dentes, e é isso, resiliência, atitude, foco, determinação e sonhar e trabalhar, porque as coisas vão acontecendo e por mais que a gente acabe às vezes não atingindo um grande objetivo, né, no meu caso um objetivo alto que é a Olimpíada, com certeza no meio do caminho terá feito coisas incríveis. Sim. Terá conhecido pessoas e conhecido culturas e isso aí também não tem preço. É isso. Jaqueline, parabéns, né, pela tua trajetória, lindíssima, bela trajetória, um belo exemplo. E a gente fica torcendo por ti aqui, apesar de estar em Santa Cruz, mas tem um laço com Santa Maria também, né? Muito obrigado. E sempre que vieres aí, as portas estão abertas. Para nós é uma honra tu vires e conversar com a gente, trazer a tua experiência. Eu que agradeço o espaço de vocês, de toda a mídia de Santa Maria, né, que está me acolhendo muito bem. Professor Luiz, obrigado pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no meu mestrado, que vai deixar um legado bem legal também. E rapidamente também convidar a comunidade a me acompanhar nas redes sociais, @JaquelineBweber, que ali eu coloco um pouco do meu dia a dia e ali a gente vai conversando e trocando mensagens. Essas mensagens que eu recebo antes das competições são uma das coisas que mais me motivam e mais me deixam felizes e vendo que o meu trabalho está sendo impactando as pessoas. Isso é muito legal e fico muito feliz. Então é isso. Muito obrigado e seguimos aí na jornada. Legal. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie.